E uma pessoa está perguntando qual é a hierarquia que se ocupa dos animais. O reino animal, aqui na Terra, conta com a presença de um certo número de mônadas animais que haviam fracassado em um outro planeta. Então o nosso reino animal está cheio de mônadas que fracassaram em um período anterior em um outro planeta. Isto não foi na Terra, foi num ciclo anterior. E essas mônadas vieram para a Terra, para aqui formar o nosso reino animal. Essas mônadas foram colocadas no mesmo planeta em que se colocou as mônadas humanas. Enfim, o reino animal foi trazido para um planeta onde o reino humano viria habitar, porque é o reino humano aquele que tem as chaves e aquele que está encarregado de ser o intermediário da energia espiritual para este reino animal que precisa de cura. Então, antes de nós perguntarmos qual é a hierarquia que se ocupa do reino animal, nós teríamos que reconhecer que a humanidade como um todo é a forma hierárquica para o reino animal chegar ao espírito. Então somos nós, como reino humano, que somos aqui na Terra os responsáveis para esta cura do reino animal, para esta transformação que deve se dar no reino animal. É claro que a humanidade sozinha não iria conseguir isto. A humanidade sozinha não tem os meios para que isto aconteça. Mas nós podemos reconhecer o nosso papel de intermediários entre a energia espiritual e esses animais, o nosso papel de curadores desse reino, porém auxiliados por forças muito maiores do que as nossas. Por exemplo, a Nuteia, que é um centro planetário, este centro está encarregado de impulsionar a evolução de todo o reino animal. Então a Nuteia não está trabalhando com os animais individualmente. A Nuteia está impulsionando o reino todo, está levando este reino a reencontrar o seu ponto, a reencontrar o seu equilíbrio. Isso é trabalho de Anuteia. E Lis Fátima com Aurora são os outros dois centros que estão trabalhando no reencontro desses padrões que o reino animal perdeu. Então existe a Nuteia, Lis Fátima e Aurora que estão cuidando do reino como um todo, estão cuidando de reajustar esta situação deste reino aqui na Terra. E nós estamos individualmente e como reino humano encarregados de fazer a ponte entre este reino e o reino espiritual e o espírito. Parece que está muito claro o nosso papel. Agora, tanto estas entidades cósmicas como Manu, que lida com as raças, o instrutor do mundo, o instrutor da civilização, tudo isto está procurando entrosar, organizar todas estas energias para que estas funções se cumpram. Cada reino, inclusive o reino animal, é regido por uma entidade que lhe transmite os padrões que ele deve manifestar. E esta entidade acompanha o reino, e portanto o reino animal também, durante todo o período da sua evolução e da sua passagem por aqui. E esta entidade, que é a entidade encarregada do reino animal, esta entidade se comunica diretamente com o governo celeste central do cosmos. Então o reino animal não é um reino sem uma entidade que o reja. O reino animal tem esta entidade regedora. E esta entidade que lida com o reino animal aqui na Terra
e que lida com muitas outras coisas fora da Terra, aqui na Terra tem os seus prepostos. E os prepostos desta entidade que lida com o reino animal e que, portanto, está muito mais próximas do homem, porque lida conosco também, são aquilo que nós chamamos de jardineiros do espaço. Os jardineiros do espaço, que são essas entidades que lidam com todos os reinos e com o reino humano também, lida com o reino animal. Então, se nós, através dos jardineiros do espaço, destes seres ou dessas consciências que promovem, que velam pela nossa evolução, através desses mesmos jardineiros, deste mesmo grupo de consciências, nós podemos estar ajudando, podemos estar atuando no reino animal com muito mais força e com muito mais perfeição do que podemos estar atuando. Então, teríamos que ter tudo isto presente, porque é bem possível que algo esteja frutificando neste campo e que a gente possa então ter uma atuação muito mais própria e muito mais real junto a este reino daqui por diante. Entre parênteses, eu gostaria de dizer que tratar bem o animal não é pôr as mãos no animal, não é afagar, não é fazer carinho para um animal, como eu vi há pouco antes desta partilha começar. Uma pessoa pegando no animal para agradá-lo. Isto é muito contraindicado. Porque quando nós pomos a mão em um animal, nós estamos transmitindo ao animal a nossa vibração. E se a nossa vibração é emocional, se a nossa vibração é emotiva, isto não faz bem ao animal. Porque os animais têm que desenvolver a mente, os animais têm que desenvolver a alma e não a emotividade. Então, quando nós vamos ajudar um animal, nós temos que estar muito centrados. E se estivermos centrados, a última coisa que vamos fazer é um carinho para o animal, pondo a mão sobre ele. É a última coisa que vamos fazer. Pode ser que isto seja até necessário, mas no caso disto ser necessário, precisa que a gente esteja muito centrado, muito alinhado e dispondo naquele momento de uma energia que vá desenvolver no animal a mente e não os centros instintivos e mais inferiores dele, como o emotivo, como o plexo solar, etc. Então, nós temos que estar muito centrados para chegar a tocar um animal. Então, isso está praticamente excluído do trabalho em princípio. Agora, os animais contam com o auxílio, além de todas essas entidades, este reino conta com o auxílio de raios específicos. E nós, muitas vezes, dispomos desses raios. Nós, muitas vezes, também somos expressão desses raios. Então, quando somos expressões desses raios, muito provavelmente nós somos postos em contato com os animais, porque os animais desenvolvem também esses raios, ou estão sob a onda, sob a energia de certos raios. E esses raios são os seguintes: o primeiro raio, o terceiro raio e o sexto raio. Então, quem tem energia ou quem está de alguma forma coligado com o primeiro, com o terceiro e com o sexto raio, provavelmente vai ter muita ligação com os animais, vai ter muita facilidade para lidar com os animais. Um primeiro raio tem sobre os animais uma natural ascendência. Ele não precisa fazer esforço nenhum, porque os animais o compreendem e os animais o seguem. Não precisa esforço algum para lidar com o animal. Quem é um primeiro raio ordenado e harmonioso. Então, quem dispõe de primeiro raio já tem aí o elemento principal para lidar com os animais, porque os animais vão segui-lo naturalmente. Os animais são muito ligados ao primeiro raio, só que são ligados ao primeiro raio, mas não têm esta energia da vontade desenvolvida ainda. Mas a ligação do reino
com o primeiro raio é visível, porque senão, se este reino não tivesse uma ligação interna e real com o primeiro raio, este reino já teria desaparecido, com toda a destruição que o reino humano impinge sobre ele. Então, se não fosse um reino com um primeiro raio muito forte, já teria desaparecido deste planeta, aonde o reino humano o trata como vocês sabem. O outro raio que os animais reconhecem e que os animais buscam é o terceiro, porque os animais têm instinto, e é o terceiro raio que corresponde ao instinto no reino animal. De forma que todos aqueles entre nós que têm um terceiro raio desenvolvido têm a possibilidade de ajudar os animais a transcenderem o instinto ordenadamente. Os animais precisam do instinto, os animais contam com o instinto, mas eles não têm que ficar no plano instintivo. E aqueles que têm terceiro raio desenvolvido são muito indicados para irem ajudando os animais a transcenderem o instinto, ajudando os animais a se tornarem mentais, a irem nesta direção do pensamento. E esse terceiro raio nos animais, esse terceiro raio que é o responsável pelo instinto animal, canaliza o instinto do animal para aqueles seres que podem ajudá-lo. Então, se há uma ponte entre o terceiro raio de uma pessoa e o terceiro raio que naturalmente está regendo o instinto animal, se há uma ponte entre esses dois raios, no ser humano e no animal, o animal fica muito aberto, flexível aos pensamentos daquele indivíduo, à atividade mental daquele indivíduo. E aí nós precisamos ter muito cuidado com o nosso pensamento, precisamos ter muito controle do nosso pensamento, precisamos estar cuidando da qualidade do nosso pensamento, porque esses animais estão absorvendo a energia do nosso pensamento diretamente, imediatamente, através do terceiro raio. E principalmente, se nós somos seres ordenados, se nós somos seres que têm um terceiro raio desenvolvido, teríamos que, por amor ao reino animal, cuidar mais do nosso pensamento. Ter o nosso pensamento em um nível de qualidade, porque é isto que os animais estão recebendo de nós. E o sexto raio também é outra energia que eles conhecem muito, porque é através do sexto raio que os animais vivem em bandos, ou que os animais se entregam à domesticidade. Então, o sexto raio que os governa, o sexto raio, que é um dos raios que manifesta e que desenvolve este reino, tanto o sexto raio pode organizá-los em bandos entre eles, se for o caso, no caso dos animais selvagens ou no caso dos animais menos evoluídos, o sexto raio os organiza entre eles. Mas se esses animais já têm uma certa evolução e que possam se destacar destes bandos animais, então o sexto raio os conduz ao contato humano, ao contato doméstico com o reino humano. Então esses animais que estão aos nossos cuidados, esses animais que são domésticos no nosso ambiente, esses animais são enviados pelo sexto raio. E nós temos que descobrir em nós este sexto raio da forma mais pura para conseguirmos que esses animais tenham uma domesticidade correta, para que esses animais domésticos consigam fazer a sua evolução através do sexto raio que existe em nós também. Então, primeiro raio, terceiro raio e sexto raio, quem dispõe dessas energias poderá sim estar bastante encarregado de animais em diferentes sentidos. E
nós então pedirmos a ajuda dessas entidades, de tudo isto que foi citado, dos jardineiros do espaço principalmente, que estão encarregados da individualização desses animais mais adiantados, mais evoluídos. Nós precisamos encontrar a abertura para trabalharmos em conjunto com essas forças e com essas entidades. Os jardineiros do espaço, como vocês viram pelo livro, têm muito contato conosco. Foi através dos jardineiros do espaço que nós nos individualizamos. E através dos jardineiros do espaço que os animais mais evoluídos estão se individualizando. Então, através desse contato, através dessa nossa harmonia com essas consciências que tratam desta evolução, nós podemos colaborar muito com o reino animal. Podemos realmente ter uma atuação muito positiva com este reino. Vocês têm mais alguma pergunta? Ele diz por que nós impingimos ao reino animal tanto sofrimento nos laboratórios, nas faculdades, etc. Porque ainda somos muito portadores de forças involutivas. Porque nós ainda somos instrumentos de forças involutivas. Mas em civilizações mais adiantadas, mesmo materializadas, como na China antiga, nunca se fez estudo sobre animais. Desta forma, isto é um produto de ignorância, por não se conhecer outros caminhos e por sermos instrumentos de forças involutivas. Agora, o reino animal não está só entregue a esta humanidade de superfície, que precisa aprender muita coisa ainda com respeito aos animais. Mas o reino animal existe também junto às civilizações intraterrenas. Então, as civilizações suprafísicas, que incluem o reino animal no seu contexto, na sua estrutura, estas civilizações neste momento, principalmente em Aurora, em Elis Fátima, essas civilizações nesse momento incluem o reino animal de tal forma que pode vir a compensar o que o reino humano de superfície faz com este reino. Então este reino ainda não desapareceu, este reino ainda não mudou de planeta, em vista do tratamento que recebe aqui na superfície, porque a realidade deste reino não é só a realidade na superfície. Este reino existe em dimensões suprafísicas, existe nas civilizações intraterrenas e nessas dimensões ele é tratado de bem outra forma. E nós teríamos que, à medida que vamos tomando consciência, nos entregarmos, nos oferecermos para a evolução deste reino. E, em geral, quando a gente se oferece, a gente passa a receber uma tarefa. E aí vamos melhorando esta situação deste reino aqui na superfície. Individualmente, como um todo, não tem nada o que se esperar, porque, pelo que se acompanha, não? Isso está entregue às iniciativas individuais ou de alguns grupos como este, que deve desenvolver o seu trabalho com este reino também. Conversar com os animais, isto é uma positiva prática, porque você conversar com os animais quer dizer você está tratando um animal como uma pessoa. Então, dependendo do tipo de conversa, dependendo da vibração do que está sendo falado, aquilo ajuda muito, aquilo o inclui numa linha humana que é o seu destino, que é a sua meta. A experiência mostra que quando você fala com o animal, ele compreende. Ele pode não conhecer a palavra, o significado da palavra, mas ele compreende através daquilo que você emite, porque ele é muito sensitivo, ele é muito perceptivo. Então, através das suas palavras, ele sente alguma coisa, ele percebe alguma coisa e ele te entende. Ele te entende de um outro jeito, mas ele te entende quando você fala com ele.